Então, bom dia a vocês que estão aqui nesta sexta-feira pela manhã, 18 de agosto. Eu sou Ari Plonsky, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e é com muita alegria que nós damos início a mais uma das tantas e boas atividades do Observatório de Inovação e Competitividade, sob a liderança do professor Glauco Arbix, aqui sentado, e do professor Mário Salerno, que compartilham essa iniciativa tão estratégica para, como eu falei, mais uma das numerosas e boas atividades, mas hoje com um sabor especial, porque nós contamos com a presença do Marcos Lisboa, diretor-presidente do INSPER, uma personalidade conhecida que o professor Glauco apresentará em mais detalhe, com experiência em política pública, e para tratar de um tema que é crítico, né? Inovação na educação, é o nome? E, na verdade, é muito bem escolhido, porque o INSPER, a entidade que o Marcos Lisboa agora dirige, é um exemplo não só de inovação na educação, mas também de educação para inovação. A gente acompanha bem tanto as atividades dos cursos mais tradicionais, né, administração e economia, como também dos cursos de engenharia, que estão começando, parceria que vocês têm com o Olin College, e a gente olha com muito carinho essa iniciativa, a gente se considera parceiro das boas iniciativas de educação privada, superior, e o INSPER certamente é uma referência. Professor Glauco, muito obrigado por trazer o Marcos Lisboa, e a palavra está contigo. Obrigado a você, obrigado, professor Ari Plonsky, agradeço ao professor Saldiva, que é presidente aqui, diretor-geral do IA. Bom dia a todos e a todos. Queria agradecer bastante a presença de vocês e a presença em especial do nosso reitor, Marcos Lisboa. Ele se apresenta como diretor-presidente, mas, de fato, ele é o nosso magnífico reitor, ainda que ele não queira. O Marcos vai conversar um pouquinho com a gente sobre experiências nacionais e internacionais de inovação e educação. Ele foi vice-presidente e diretor executivo do Itaú Unibanco, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2005, tem doutorado em Economia pela Universidade da Pensilvânia, professor da AGV, e no Departamento de Economia de Stanford, da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e hoje faz um trabalho de ponta no INSPER. Não estou falando apenas de ouvir falar, eu participo de algumas reuniões lá no INSPER, em especial na Escola de Engenharia, e tive a oportunidade de ver, inclusive de acompanhar presencialmente, ver como é que os laboratórios novos de manufatura avançada estão funcionando, e o Marcos assim, demonstra uma dinâmica e iniciativas bastante fortes. Eu tive uma experiência direta com ele de governo, era presidente do IPEA, ele estava no Ministério da Fazenda, e a gente sempre teve um bom relacionamento, mesmo quando a gente tinha, eventualmente, algumas diferenças, que, olhando retrospectivamente, elas praticamente inexistem, eram muito residuais, porque a situação do Brasil mudou de uma maneira muito forte. Só antes de passar a palavra para você, e saudar os internautas, colegas e colegas que estão nos ouvindo e seguindo pela internet, vocês podem enviar perguntas para o site do Observatório, aqui durante a apresentação que o Marcos vai fazer, e aquilo que for possível responder hoje será respondido, senão a gente, como sempre, encaminha ao Marcos essas perguntas. Normalmente a gente tem uma audiência bastante grande e expandida aqui, porque é um pouco a prática nossa, permitida e orientada pelo Ari, pelo Saldiva, entende? Mas hoje, aparentemente, o tema educação está causando um certo frisson e as pessoas estão bastante interessadas. A experiência do INSPER é única aqui no Brasil e é super legal.
Então, se vocês quiserem, eu já passo já o endereço de e-mail que é para vocês perguntarem. Chama-se iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Esse é o e-mail aqui do Instituto de Estudos Avançados e vocês podem enviar suas perguntas quando quiserem, no tempo que quiserem. Você tem alguma apresentação? Não tem nada. Então o Marcos vai falar. Eu só antes de passar a palavra para você, eu queria registrar aqui a presença do professor titular da Politécnica, nosso colega Ângelo Padilha, que foi durante muito tempo, está ali, se puder levantar o bracinho, seria legal, durante muito tempo presidente da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, fez um trabalho excelente e é professor aqui na Politécnica, na área de materiais, se não estou enganado. Bem-vindo, Padilha, obrigado pela presença. Tem o professor Clodoaldo aqui, diretor do Estudo de Matemática e Estatística da USP, também está presente. Seja bem-vindo, desculpe a nossa falha, tá? E eu queria passar, sem mais, para o Marcos conversar. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na USP, instituição que eu frequento esporadicamente há mais de 2 décadas. E um prazer estar aqui com o Glauco, que é um amigo querido. Enfim. As divergências na época eram grandes, tá? Hoje parecem pequenas, mas eram grandes. Mas, primeiro, e eu quero resgatar esse tema, mas, primeiro, o Glauco falou que eu me apresento como diretor-presidente, não. Em geral, veio assim, mas eu digo que eu trabalho no INSPER, né? E no começo gerava um certo incômodo, né? Ou parecia gracinha de carioca irreverente, mas é mais do que isso. Eu acho que está relacionado ao que é ser uma escola. Uma escola é um ambiente curioso, porque é um ambiente simultaneamente colegiado e hierárquico. É curioso isso. É uma hierarquia que é construída pela competência, pela construção, tem que ser meritocrático, mas, ao mesmo tempo, uma escola é inerentemente um ambiente colegiado. Quando eu dava aula em Stanford, eu não fazia ideia quem era o presidente de Stanford, nunca soube. Conhecia o Dean, conhecia o departamento, e o departamento era 20 e poucos professores que tocavam ali a pós-graduação em economia. E deixa eu falar um pouco do que é o INSPER, que talvez vai começar a ajudar vocês, talvez auxilie a compreender um pouco o que a gente está fazendo. O INSPER é uma instituição bem peculiar para padrão brasileiro. É uma instituição privada, ela não tem fins lucrativos e ela não recebe recursos públicos. E ela tem o ensino, a formação de gente, como missão pública. O que quer dizer, em particular, que a gente aceita os alunos, alguns podem pagar a mensalidade, ótimo, outros não podem, e a gente dá bolsa. Um projeto bastante diferente. Sexta-feira passada eu estava inaugurando um alojamento para os bolsistas que vêm de fora de São Paulo. A gente dá bolsa, moradia, mensalidade, auxílio e manutenção. Então, ganhamos uma doação de um pequeno prédio ali perto, botamos quase 50 alunos que vêm de fora. A gente tem hoje 250 bolsistas, estão entrando aí uns 40, 50 por semestre. Está crescendo o número, bastante. Quer dizer, a nossa missão é formar gente. Essa é a nossa missão. É formar gente e colaborar com debates sobre política pública, sobre temas relevantes para o país, com base em evidências. Essa é a missão. Às vezes, enfim, nesses tempos conturbados, quando o economista começa a aparecer em jornal, é porque deu tudo errado. Né? Deu tudo errado. Não se isenta, não, que você também está. Né? Deu tudo errado. Quando o advogado deu chave de cadeia. Né? Assim, aí o problema está mais grave ainda.
Mas é engraçado, volta e meia me perguntam sobre opiniões da política, para cá, para lá, e eu nunca falo. Nunca falei, nunca me manifestei, e não vou me manifestar. Porque eu não acho que é o meu papel, e nem, enfim, o meu papel é fazer o meu artesanato bem feito, que é ajudar a escola a ser boa, ajudar ao debate, dando as informações, trazendo as evidências. As escolhas cabem à política. É um outro universo. E é curioso, porque a escola fez algumas contratações no passado recente que geraram polêmica, mas a escola não era para cá, é para lá. Eu falei, olha, eu posso ter muita opinião. Eu posso ter muita opinião. Eu tenho. Manifesto. A escola não. Uma escola não pode ter. A escola é um ambiente do debate, da diversidade. A escola é para formar a garotada para o mundo. E o mundo tem diferenças. Ou você aprende essas diferenças na escola, ou vai ser duro aprender na vida. De novo, esse conflito, se bem realizado, saudável, se mal realizado, atrapalha, entre esse ambiente colegiado da diferença, ao mesmo tempo um ambiente que valoriza a hierarquia do mérito. Não é trivial esse equilíbrio. Não é trivial. Boas regras de governança, bons estímulos. Glauco falou da escola de engenharia, vou voltar a isso na sequência. E tem muita gente trabalhando. Essa escola ela é de fato um colegiado. Ela tem muita gente que trabalha, eu me concentro em algumas áreas, outras pessoas em outras. Tem várias pessoas que têm muito mais mérito por essa incrível escola de engenharia do que eu tenho. Muito mais. A filosofia de ensino da escola, ela também é diferente. E aí a coisa começa a ficar mais divertida. Primeiro, nós somos uma escola sem departamentos. Não tem um departamento de economia, de administração, de engenharia mecânica, de mecatrônica. Não tem. Eu tenho uma diretora de graduação, existe uma diretora, na verdade, pegar o cargo oficial, uma vice-presidente responsável pela graduação. Nos Estados Unidos teria uma Dean of Arts and Science, que cuida de todos os programas de graduação, que são integrados. São integrados. Os alunos de economia e administração têm um primeiro ano e meio em conjunto. Estão começando a ser desenvolvidas várias matérias, combinando administração e engenharia. É uma escola só. Segundo, não temos um sistema de crédito. É uma educação seriada. Com 5 cursos por semestre. 5. Não são 6, não são 7, não são 4. São 5 cursos por semestre. Tem uma sequência dos cursos. E os alunos entram com muita rigidez no processo de ensino e, pela metade do caminho, eles começam a poder escolher seus roteiros. E tem muita flexibilidade depois. Terceiro, é uma escola a tempo integral. O aluno vai ter aula às 7h30 da manhã e vai ter aulas às 3h45 da tarde. Não, mas por que não faz tudo de manhã, eu posso ir para casa, fazer estágio? Não, não vai fazer estágio. Não vai ter estágio até o último ano. Né? E não é para ir para casa. Não é para ir para casa. É para ficar aqui trabalhando. Desenvolvendo atividades com os demais alunos. E tem muito trabalho em conjunto dos alunos. Os alunos, inclusive, reclamam por alguns detalhes do tipo... A gente mistura as turmas ao longo do semestre. Primeiro semestre é uma turma, depois... Pô, mas por que me trocou de turma? Eu queria estar com meus amigos. A vida não é assim. A vida não é assim. Você não escolhe. Não, eu não quero trocar de sessão porque eu quero ficar com meu amigo trabalhando com ele. Não, não existe isso. Você troca de sessão, você troca de lugar. Essa é a vida. Você não escolhe. Né? E essa é um pouco a função de uma escola. E é um pouco, acho que um pouco se perdeu no Brasil. Acho que na academia em geral a gente valoriza muito a pós-graduação, a pesquisa. Mas a escola da graduação é uma formação para a vida.
A gente recebe quase crianças ali, saindo da adolescência, e tem que entregar adultos. E, em particular, isso é um tema que a gente aprendeu muito na educação e na economia com a educação nas últimas 2 décadas, não apenas as habilidades cognitivas. Para quem vai para a matemática, eu adoro esse negócio, vai ficar provando o teorema, você ficar no seu canto lá, trabalhando às 3 da manhã, né? Fantástico. Para a imensa maioria dos jovens, a vida não será assim. A vida é uma vida de trabalho em conjunto, os jovens não sabem para onde eles vão, se eles vão para a academia, se eles vão para uma empresa, sistema financeiro, consultoria. Cada vez mais os jovens querem política pública, cada vez mais têm interesse em terceiro setor. Tem que preparar um jovem para onde quer que ele vá. As habilidades socioemocionais são fundamentais. Fundamentais. Ou, como eu sou mais velho, chamava de não cognitivas. Né? São fundamentais. Saber trabalhar em equipe, pensamento crítico, aprender por conta própria. Sabe-se lá o que esse jovem vai fazer daqui a 10 anos? Eu olho a minha vida. Eu comecei como acadêmico provando teorema. De repente fui estudar Brasil, política pública, quando eu vi fazer pesquisa sobre homicídio, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, economia da saúde, fui parar em governo. Fui trabalhar em banco. Sabe-se lá. A gente tem que preparar um jovem para o que a vida vá levá-lo. Essa habilidade de lidar, de dar os instrumentos, as competências, que é fundamental numa escola. Sobretudo uma escola de graduação. A gente não está falando de um doutorado em matemática ou economia, onde já tem um rumo construído. A gente tem que preparar o jovem meio para o inesperado do que vai ser a carreira deles. Isso traz uma série de desafios para a educação. Uma série de desafios. Como é que a gente avalia se estamos fazendo o nosso trabalho direito? Como é que a gente avalia se o jovem, de fato, adquiriu as competências cognitivas esperadas? Como é que a gente avalia se ele adquiriu as competências socioemocionais esperadas? Bom, antes disso, tem que saber quais são os objetivos de aprendizado. Na minha época, o tradicional era a gente imaginar um bando de conteúdo, né? Tem que saber o resultado A, B, C, D, E. Será que é isso mesmo? Será que eu vou testar um economista, se ele é bom economista, porque ele sabe o lema de Hotelling, o teorema de A, de B ou de C? Ou se ele sabe, ou se ele é capaz de derivar as implicações do fato de que as pessoas fazem as melhores escolhas possíveis em casos de restrição e o que isso implica quando os parâmetros mudam. Quer dizer, quais são os conceitos essencialmente fundamentais? Não sei, você está na matemática, né? Na matemática de graduação, na estatística, então, você passa o aluno que tirou 8, mas botou uma probabilidade negativa, teve uma resposta para uma probabilidade negativa de uma questão? Ele aprendeu lá a fazer as contas, mas não entendeu o que é o conceito de probabilidade. Tem essa história famosa de Harvard, né? Física, né? Curso inicial de física 101, e aí eu pensava, uma hora, cara, eu vou testar aqui se o aluno aprendeu o conceito, ele sabe fazer a conta. Mas deixa eu ver se ele entendeu o conceito. Né? Que era dos corpos, mecânica clássica, era um desastre. O aluno que sabia fazer a conta não sabia o conceito. Na hora que explicar, ele explicava errado o resultado. Numa situação do mundo real, ele não sabia. Na conta era certo, no mundo real estava torto. Não fizemos bem o nosso trabalho de educador. Então vai um tema muito anterior, que são quais são os conceitos fundamentais que nós queremos que os alunos adquiram, para que eles possam vir a aprender por conta própria. Para quem é da economia, se o aluno entender o teorema do envelope direito, e ele sabe o que é interação entre pessoas que procuram fazer o melhor para si, ele sabe todos esses resultados básicos de economia. Ele deriva na hora.
Se você entendeu qual é o conceito de derivada, você não precisa saber aquelas regrinhas todas. No limite, vai com seus épsilons e deltas e você descobre o resultado. Mas isso requer um esforço grande para o ensino. É muito tempo pensando quais são os conceitos fundamentais que o aluno tem que ter. Como é que eu desenvolvo as competências analíticas? Para que amanhã mudou o programa, tem um problema novo, tem uma técnica nova, ele aprenda por conta própria. Aliás, a vida será assim. Então, isso requer definir adequadamente os objetivos de aprendizagem, ter mecanismos de avaliação do aprendizado, que sejam independentes do curso dado, que tenha mecanismos de mensurar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. É um mega desafio. Educação não é fácil. E nós estamos aprendendo muito. Podemos fazer muito melhor do que nós fazemos. E educação requer gestão. Nesse nível de detalhe, cuidado, requer gestão. De coisas básicas que no Brasil a gente um pouco desconsiderou aí fora. Né? Cuidado com a aula, o começo da aula, a técnica do ensino, capacidade de triangular entre os alunos. Quer dizer, educar selecionando os melhores é fácil. Põe um curso barra pesada, põe a prova lá em cima, reprova metade e seleciona os ótimos, fantástico. Mole, né? Esses ótimos não precisam da gente. Aquele aluno espetacular não precisa de professor. Dá o livro que ele aprende lá. Não vai aprender várias coisas importantes para a vida, mas o conteúdo aprende. O nosso desafio é ensinar para todos. É desenvolver as habilidades da imensa maioria. Esse é o desafio. E permitir que cada um possa, ao longo do seu processo de formação, escolher o caminho que lhe for mais adequado. Que não será o mesmo para todos. Isso eu vejo na escola, como os alunos têm ambições diversas e como eles vão mudando. A gente incentiva muito, e para isso uma escola integral, o empreendedorismo dos alunos, que eles desenvolvam suas atividades. Eu dou algumas aulas no primeiro período, e aí no final de um período um aluno reclamou, né? Marcos, a escola é ótima, adorei, que coisa ótima. Mas eu queria aprender mais matemática. A matemática devia ser melhor, eu quero estudar análise. Falei, ué. Então, o que você vai fazer a respeito? Aí ele me olhou assim. Tem mais gente como você? Tem mais 3 aqui. Ué, a escola tem professor, tem sala, a gente apoia. Junta um grupo, vai atrás de professor, cria uma mentoria, cria uma atividade. Agora, sai da cadeira e vai trabalhar, cara. A gente tem mais de 20 entidades na escola, dos mais diversos tipos, ligadas a finanças, a políticas públicas, tem laboratórios de macro, agora vai ter um de micro aplicada. A gente tem um projeto muito bacana na administração, que é o REP, Resolução Eficaz de Problema, que a gente divide aí os alunos, mais de quase 150 alunos, são vários grupos, com mentores do mercado, que vão a empresas passar um semestre resolvendo um problema real do mundo real. Vão enfrentar a vida. Aí tem uma avaliação no fim de como é que foi, então tem que chegar, tem que lidar com quem é diferente, que vai ter um problema, que vai dizer que aquela solução que vocês estão trazendo, obviamente eles já pensaram, vocês não entendem do negócio, tem que fazer o diagnóstico, análise de processo, propor uma solução e implementar. Formar para a vida. E a engenharia, como o Glauco mencionou, e aí tem um mérito imenso do Cláudio Haddad, que inventou essa escola tão diferente,
nessa parceria com o Olin, né, é de fato desenvolver engenheiros que resolvam os problemas com base na necessidade das pessoas. Tudo começa com pessoas. Qual é o problema dos outros que eu quero resolver? Qual é o problema que você quer resolver? Qual é o problema? Não é a solução do gabinete tecnocrática que inventa, não, vou criar uma cidade fantástica. E inventa uma cidade doida. Não é bacana. Em geral não funciona muito. Como é que você entende os problemas dos outros e começa a construir soluções usando a melhor técnica para atender o problema do outro. O começo e o fim são pessoas e suas necessidades específicas. Não é o técnico que inventa a solução mágica nesse mundo meio platônico da República, né, e vamos lá. É um pouco a perversidade que a gente vê aqui em alguns lugares. Eu não falo de política. A política é nobre, ela que faz as escolhas, as pessoas que decidem. Eu sou a máquina de calcular. Agora, quem vai dizer as restrições, as escolhas, não sou eu. Eu vou dar as restrições que existem, vou mostrar os casos, as consequências. Às vezes as consequências são inesperadas. É da vida. Esse é o nosso papel como técnico. Não de escolher. Como não é o papel do engenheiro dizer qual é o melhor prédio para você. Não é. Eu tenho que entender as suas necessidades e, dadas as suas necessidades, usar a técnica possível para melhor atender a você. Desenvolver essas habilidades, essas competências é um processo complexo. Isso não é uma pedagogia que se esgota num curso, num conteúdo. Isso envolve, de fato, um processo organizado, com muita gestão que vai para além da sala de aula. Então, ao contrário da visão tradicional de quando eu fui professor no Brasil e estudava, antes estudava, depois professor, não é a autonomia do professor na sala de aula. Não. O curso é integralmente estruturado. Os cursos são encadeados, as trilhas têm sequências, por isso é um regime seriado. Não é cada curso é o mundo e o professor tem autonomia da sala de aula. Não tem. Tem competências que colegiadamente discutimos, que devem ser adquiridas, as melhores formas se revelam mais eficazes de transmitir aos alunos, como desenvolver essas habilidades cognitivas e não cognitivas, como transformar os garotos que chegam, as garotas, em adultos, que vão saber lidar com a vida quando não tiver mais a escola. Esse é o nosso desafio. Me alongo mais que gostaria. Aliás, na escola, a prática, em geral, não são aulas expositivas. Então, já estou aqui falando mais do que a gente deveria. Mas trazer... as pessoas perdem a habilidade de prestar atenção. A geração nova, então, é impressionante. Na minha época era normal, né? Aulas de 2 horas, 4 horas. Tinha professores famosos que davam aula nos Estados Unidos, 5 horas falando. É um desastre. Você põe 50 garotos ali, garotas, você começa a falar 2 horas, você perdeu todo mundo. Todo mundo dá 5, 10 minutos, você desligou, perdeu o fio na meada. Pode ser um exercício de narcisismo fantástico. Não é bom ensino, em geral. A tendência, ainda mais para quem gosta do raciocínio abstrato, gosta dos conceitos gerais, que vem da filosofia ou da matemática, né, é tratar o caso geral, né, é limpar o problema das suas peculiaridades e entender o caso geral. Aliás, foi um pouco a história da matemática, né? Como foi se livrando das peculiaridades da física. Vamos entender o caso geral aqui. No ensino, e eu faço isso muito, eu tenho que me policiar a beça.
acaba sendo um pouco eficaz. Quer dizer, a motivação para os alunos, a partir do problema concreto, que eles começam a trabalhar. Quer dizer, como a física se desenvolveu. E a partir do concreto, aí sim, entender o caso geral. Mas a partir do concreto é a partir um pouco de entrar no detalhe do caso específico. Agora, de novo, isso varia muito com o perfil das pessoas, né? Mas esse processo em que traz um problema compreensível e a partir da troca, da interação, do trabalho sobre o caso concreto, entender as peculiaridades gerais, torna o processo de ensino muito mais difícil, muito mais trabalhoso, muito mais complexo, mas talvez muito mais perene. É um desafio. E esse é um desafio de aprendizado para nós que estamos no outro lado do balcão, na escola, permanente. Quer dizer, criar, de fato, uma estrutura de governança no ensino, em que tenha uma estrutura que avalie em que medida nós estamos entregando o que prometemos entregar e que permita esse aprendizado contínuo de como habilitar melhor os alunos as competências definidas, que tem um pouco a insatisfação com os processos de aprendizagem usuais. Confesso que eu sou microeconomista, tá? De origem e de formação. Na verdade, eu comecei a vida como fazendo História do Pensamento Econômico. Foi minha tese de mestrado. Quase, na UFRJ. Né? 25 anos atrás, caramba. Eu comecei a vida dando aula de Marx. Fui bem aluno, por incrível que pareça. Naquela época, a escola era bastante heterodoxa. E lá estava eu. Meu primeiro concurso que eu passei para a universidade pública foi sobre economia política. Marx, Schmitt, Ricardo. Mundo dá voltas, né? Mas esse processo, né, de habilitação, ele requer, de fato, que nós tenhamos uma gestão muito cuidadosa e integrada e processos de avaliação de resultados muito criteriosos para garantir que ele esteja integrado. O que eu vejo hoje muito no ensino superior é, com frequência, né, os cursos acabam sendo coletânea, o processo de formação acaba sendo coletânea de cursos isolados que pouco se comunicam. Aí os alunos saem com carências, as competências não são adequadamente desenvolvidas, eventualmente tem um professor fantástico numa área. Não. Quer dizer, ter essa visão, de ter uma visão integrada do ensino, é fundamental para, de fato, formar. Quer dizer, a graduação não é a pós. Na pós, a especialização é o caminho natural. Isso gera um conflito entre muitos do corpo docente que estão na pós-graduação e tem que já é um caminho de saída, mas não é o caminho de entrada dos alunos na graduação. Nem todos vão para a pós-graduação. Nem todos os garotos vão querer ficar no laboratório fazendo pesquisa ou provando teorema nessa sala de aula. Muitos vão para uma vida muito diferente. Acho que um pouco o nosso desafio é garantir que na academia nós preparemos os alunos para as suas diversas possibilidades. Até porque a vida vai dando muita volta. E não apenas com o que foi a nossa escolha de carreira. Em geral, nós que estamos na academia, escolhemos a carreira acadêmica. Isso gera esse conflito inevitável entre, né, o nosso papel de educadores para pessoas que vão fazer coisas diferentes do que nós fazemos. É um bom desafio. Mas, enfim, como eu disse, já estou me alongando aqui. Eu comecei falando que nós somos uma escola privada, sem fins lucrativos e sem recursos públicos,
e que tem esse sonho imenso de permitir que todo mundo que passou nos nossos processos de seleção, nas entrevistas, possa estudar lá, independente da renda, da origem. E é um desafio imenso que a gente tem conseguido entregar. Vai ficar cada vez maior. Nós temos esse espírito público. Paradoxalmente, o nosso fim é o bem público. Nós estamos lá para servir, formar pessoas, ajudar no debate. Que torna essa escola inteiramente paradoxal. Né? Talvez. Quer dizer, é a criação de uma cultura interna em que o que a gente está lá é para olhar daqui a 20 anos e falar, puxa vida, fizemos diferença. Olha o fulano que foi da política pública, olha o cicrano que montou a ONG, olha o empreendedor. Olha só, conseguimos fazer essa integração entre a gestão e a tecnologia, que é um sonho imenso nosso. Imenso. Queremos montar engenheiros empreendedores ou empreendedores que dialogam com a engenharia, com a tecnologia. Por isso, as nossas opções por mecânica, mecatrônica e computação. É esse o sonho que nos estimula a fazer isso. E todo mundo naquela escola. É para isso que a gente está lá. Ela é sem fins lucrativos, não tem bônus, não tem nada disso. Não queremos crescer, queremos formar gente e ajudar no debate. E transmitir para os alunos esse senso do bem público, da comunidade. A gente recebe lá os bolsistas, eu recebo os bolsistas lá, a gente recebe, e vários têm histórias incríveis, tá? Eu posso falar um pouquinho disso. Não quero falar muito, porque eu não quero enfim, entrar em detalhes da vida das pessoas, mas histórias assim, inacreditáveis. Inacreditáveis. O bolsista integral que a gente dá moradia, alimentação, auxílio e manutenção, são para famílias que têm renda familiar per capita abaixo de R$ 1.300 mês. Família. Menos de R$ 1.300. Agora vai aumentar, né? O salário mínimo vai aumentar. Mas renda, a bolsa é por renda. Não é para o melhor, para o segundo. Parece meio... pois é isso. Ter o espírito de comunidade... É o que eu falei desde o começo, é o espírito colegiado com a meritocracia. Não é vida fácil, mas é a vida que a gente acredita. Então é uma instituição meritocrática, mas uma instituição que pensa na comunidade, que pensa na retribuição. E as histórias são incríveis. Incríveis. E é curioso, e tem esse lado curioso da gente ver na prática o que a gente aprende na academia, né? E tem todas essas pesquisas em economia, educação, que mostram a importância das experiências familiares no desenvolvimento dos jovens. A gente sabe isso na teoria, e olhando essas pesquisas que agora têm bases de dados inacreditáveis, né? Que como os pais que conversam muito em casa, que leem muito, que trocam, que interagem com as crianças, como essas crianças, a capacidade de reter palavras, desenvolver 20 anos depois, 30 anos depois, são tão maiores. Na verdade, os sinais já aparecem com crianças de 5 anos, 3 anos. Né? Hoje a gente faz isso, a gente mede. Né? Quantas palavras sabem? 3, 5, 7. Isso faz diferença. E não é aquela coisa boba de uma geração que era botar bar para a criança ouvir, nada disso. É os pais que têm, de fato, uma vida intelectual ativa, que conversam, que estão interessados, que têm bons valores, boa ética. Pois é, os filhos tendem a ser diferentes. 20 anos depois, as crianças são diferentes e têm vidas muito mais satisfeitas. E a gente vê isso na vida. E é curioso, olhando a molecada que chega lá, agora eu recebo os pais também. É importante, né? Porque, em geral, essas crianças vêm de fora de São Paulo, são cidades pequenas, às vezes de outros estados. Tem uma responsabilidade, nós estamos aceitando, também cuidando dos filhos deles. Antes do alojamento, a gente era tudo meio mambembe, saía alugando flat ali perto para botar molecada. Estamos aprendendo a beça, Glauco, assim. A cada semestre, fala assim, erramos aqui, erramos ali, tem que cuidar mais disso, cuidar mais daquilo.
Agora, pelo menos, tem um alojamento. Mas eu recebo... E aí você vê aquelas pessoas simples, trabalhadoras, que não tiveram a sorte que os filhos estão tendo, mas que têm a ética do trabalho, né? Estão interessados no país, estão interessados na economia. É muito impressionante. Você fala assim, pô, não é à toa que o filho está aqui. Não é à toa que ele está aqui. Ou a filha. Tem cada história muito legal. Mas eu falo para dar um pouco esse espírito, quando eles estão chegando, falo assim, olha, bacana, porque eles começam, obrigado, pô, que chance de vida. Falo assim, bom, bacana, legal, agora chega. Daqui para frente, não queremos mais saber quem é bolsista e quem não é bolsista. Acabou. Fim. É todo mundo igual. Tudo é aluno. Chega. Agora, daqui a 20 anos, façam por alguém o que a gente está fazendo por vocês. Aproveitem a escola da melhor forma possível. Façam o melhor uso da escola. Essa é a maior retribuição que vocês podem nos dar. E devolvam para alguém o que está recebendo hoje. Criar o espírito de comunidade. Criar o espírito de cuidado com o outro. O espírito do senso público. Eu sei que parece bem contraditório. Num economista que tem a fama de liberal enfim. Mas na verdade é menos do que parece. Né? Acho que o nosso debate aqui na política e na economia acabou entrando num simplismo inacreditável, né? Um pouco por preguiça e muito por oportunismo. Mas é esse espírito que a gente quer construir na escola. Tem muita gente, e a escola está se tornando uma grande comunidade. Nós queremos isso. As pessoas participam, as pessoas dão mentoria, vários amigos frequentam. É uma escola aberta, nós temos conselhos externos periódicos, nas mais diversas áreas, para os mais diversos projetos. Parcerias, inclusive com a USP. Somos totalmente abertos. Né? Cada programa que a gente vai montar, a gente traz um conselho de fora, com pessoas de outras escolas. O Glauco está lá, já viu o grupo que é. E as mais diferentes pessoas. Diversidade é fundamental. Afinal, nós somos uma escola. E a gente está preparando essa criançada para a vida. E a vida vai ser isso. É bom ele aprender aqui do que estar numa bolha. Nosso papel é de formação. Mas eu queria abrir mais para perguntas. Acho que aqui eu já me alonguei mais do que eu gostaria. E obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado vocês que estão aqui presentes ao debate e os nossos colegas que nos acompanham pela internet. Mais uma vez, se vocês quiserem enviar suas perguntas, o e-mail é iearesponde@usp.br. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Marcos e eu queria colocar, se você me permite, Marcos, um ou dois pontos para você se divertir um pouquinho. Como que achei super interessante a maneira como você expôs, no geral, vamos dizer assim, os valores e os direcionadores do INSP. Eu vi isso, eu participo do Conselho da Escola de Engenharia e vejo a vivacidade do debate que é feito lá dentro, a maneira livre como as pessoas discutem e apresentam sugestões. A minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu estou tentando quase que reproduzir uma certa crítica que é feita nos Estados Unidos, por exemplo, ao Olin Institute, certo? Que vocês são muito ligados. Aqui também na USP tem experiências ligadas à tradição do Olin, entende? E fora da USP também, o ITA estava fazendo um acordo quando o Carlos Américo Pacheco era reitor, também com o Olin. A pergunta é a seguinte: como conciliar essa abertura para a vida, esse espírito de comunidade, essa questão a ideia de você ter sempre os problemas a serem resolvidos, com, primeiro, uma formação
técnica condizente à altura, certo? Você resolver efetivamente os problemas, porque uma coisa é a gente falar, expressar esse objetivo, com um tipo de educação que parte de problemas, certo? Veja, nós temos 2000 anos de teoria nas costas. De teoria que dá suporte para a gente formar outros cientistas, técnicos, tecnólogos, gente de toda espécie, certo? Então, isso como é que vocês tentam resolver essa questão do rigor científico, abusando um pouco da palavra, certo? Com essa liberdade ampla, essa integração, entende? Como é que vocês conseguem resolver isso? Olha, ótimo ponto, Glauco. E é ótimo que ele esclarece o que eu acho que é uma falsa polêmica. Acho que é perfeito. O rigor é fundamental. O rigor é fundamental. A técnica é essencial. Se a gente não tem a técnica como ponto de chegada na formação, a gente errou. Não é um mundo em que tudo é possível. Não é o mundo da pós-verdade. Não. Ao contrário. Não tem nada disso. A gente está na academia porque a gente acredita em evidência, a gente acredita em dado. Não é que a sua versão é diferente da minha. Não tem isso. Que é isso? Roda a sua regressão aqui, eu vou rodar a minha e vamos ver qual é a melhor estatística possível e qual é o resultado. Não tem essa das versões alternativas, nada disso. A questão é qual é a forma mais eficaz de você ensinar a técnica rigorosa. Pelo contrário, o tema não é resolver problema ou aprender a técnica. É qual é a melhor forma de aprender a técnica. E o que eu acho que é o desastre da formação, em muitos casos usuais, é que vem só lá os resultados, as regrinhas de cálculo, vai. Vem lá, aí o aluno memoriza. Dá 3 meses, faz a prova. Ele tira 8 na primeira, tira 4 na segunda. Que aprendizado foi esse? Ele não aprendeu a técnica. Ele não aprendeu a técnica. Por outro lado, se ele entende o conceito fundamental, ele aplica o conceito nos diversos casos. Se ele entendeu que derivada é um funcional linear e sabe usar os seus épsilons e deltas, se esqueceu a regra da derivação, aquela regrinha de bolsa aqui e acolá, é bobagem. Pega a caneta e papel e na hora sai. Na hora sai. Então, eu acho que essa é uma falsa polêmica. O tema fundamental é aprender o rigor, ter o exercício da técnica inesquecível. Agora, não pode, quando você dá a formuleta lá, o probleminha lá é da mecânica clássica usual, o aluno sabe fazer a conta porque ele memorizou, e quando você dá um problema conceitual, ele acha que o mais pesado chega mais rápido. Aí foi um desastre. É verdade, tá? Isso acontece. Faz teste aí. Faz teste aí. Né? Isso acontece. Então, eu acho que não há essa contraposição. Agora, isso requer muito rigor, e aí que eu destaco o processo de avaliação. Você tem que ter uma avaliação independente, sobretudo na segunda metade do curso, para verificar se, de fato, primeiro, reteve os conceitos fundamentais. Segundo, desenvolveu as habilidades socioemocionais. Então, ter a avaliação independente para garantir, não apenas que ele passou no curso de cálculo, mas que daqui a 3 semestres ele sabe resolver problemas de cálculo complexo adequadamente, é fundamental. Porque senão ele memorizou e esqueceu. Né? E aí deu errado. Né? Aquela memória de curta duração. Não vai ser útil para a formação dele. Obrigado. Vocês, alguém que está presente quer fazer alguma pergunta? Pode se apresentar rapidinho? Leonardo, eu sou do doutorado em Sociologia, sou orientando do Glauco. E eu tenho 2 perguntas, bem rápidas. O que você está dizendo é interessante, até a gente já teve discussões aqui no Observatório antes, que até foi anunciado o programa da Escola de Engenharia, e era interessante porque refletia
praticamente, né, uma tentativa, né, de toda essa discussão que a gente via na época, e é muito mundialmente, sobre essa questão que você estava falando, sobre hard skills, soft skills, e o quanto que isso é importante para a engenharia hoje. É uma discussão que a gente vê isso refletindo, matemática, aquela coisa, e essas questões mais pessoais e tácitas, por outro lado. E você comentou isso, a minha pergunta é como que avalia isso, uma vez que é algo... E como ensina isso, talvez? Essa coisa, explorar um pouco mais o que é ensinado desse ponto de vista. E a outra coisa é que eu achei interessante na sua fala, que eu não sei, eu posso ter não entendido, mas em nenhum momento escutei mercado de trabalho. E a ênfase foi sempre na formação do aluno, uma nova formação, mas como que vai entrar? Eu não tenho dúvida que vai ser interessante, porque vai ter a chancela de uma instituição de excelência, mas como que vai ser o profissional de engenharia do INSPER no mercado de trabalho? Qual vai ser... Como ele vai entrar num mercado completamente tradicional, já vinculado com outras... que já tem uma certa tradição de contratação em outras escolas tradicionais e tudo. Como vocês pensam isso? Que vai ser também um pouco da métrica do sucesso dessa nova escola. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, a gente tem um centro de políticas públicas na escola que é muito focado em educação. Então está o Ricardo Paz de Barros, que está estudando essa questão socioemocional há anos. Tem o Naércio Menezes, que também é daqui, que estuda educação. Tem o Sérgio Firpo, olhando o ensino médio. Então, primeiro, vamos aprender com a literatura acadêmica, né? Vamos fazer o nosso dever de casa. Então, a gente faz isso. E tem vários testes hoje de como é que você mensura. A literatura, você tem razão, a literatura hoje ainda é bastante caótica. Se pegar 3 pesquisadores da área, são 3 definições diferentes com frequência, como é que você mensura, mas tem teste. Segundo, não é uma aula que você ensina isso, você ensina isso no processo. Né? Então, tem muito trabalho dos alunos em conjunto para resolver problemas. Né? E a dinâmica da sala de aula é muito diferente. Os alunos, desde o primeiro dia, eles são muito estimulados a tratar e começar a aprender por conta própria e, de fato, mergulhar. E aí você tem que fazer essa dinâmica de ensino para garantir que o rigor, né, vai casado, mas só que você troca um pouco a ordem. Primeiro você entende o problema, você procura a solução, e aí depois você vai generalizando e o aluno fica muito mais interessado. Ele vai estudar equações diferenciais com muito mais cuidado, rigor, depois que ele foi motivado pelos problemas. Que, aliás, é como a física se desenvolveu. A física é matemática. Né? Muita matemática veio disso. Aí depois você vai para a abstração. Você não começa com Bourbaki, caramba. Não vai começar com Bourbaki. Alguns até gostam, mas não é assim que... não é a regra para todos. E acho que vale... Enfim, se quiser, como é que a gente testa isso, tem vários. Estamos aprendendo, tá? Podemos fazer melhor. Mas eu tenho uma área independente da escola para fazer isso. Tem uma área independente cujo papel é esse. Né? Independente das áreas gestoras do ensino, seja na graduação, seja na pós. E tem vários mecanismos de governança e controle. Tem trilhas, tem coordenadores, não é só vontade e discurso. Tem que ter muita governança, muita técnica para chegar lá. O mercado de trabalho é fundamental. O INSPER é uma escola, ao contrário do padrão usual do Brasil, em que a academia, que é meio Santo Agostinho, né? Cidade dos homens, cidade de Deus, essa é a tradição da nossa academia, quando eu tinha a sua idade, era quase uma violação de mandamento ter a escola integrada com as empresas. Ainda é um pouco, né? Lembra da nossa época, tentando fazer lei de inovação, o que a gente encarou com a... Né? Perdemos aquela, né? O INSPER é o contrário. É o contrário. Né? Só que quando a gente fala mercado de trabalho, e talvez aí eu não tenha sido claro o suficiente, a gente pensa muito na empresa, no trabalho. Eu estou pensando na formação do aluno para a vida. Eu vejo cada vez menos os alunos, cada vez mais os alunos com vontades diversas. Tem aluno que vai para terceiro setor,
tem aluno que quer política pública, tem aluno que quer academia, tem aluno que quer sistema financeiro, que quer empresa, que quer consultoria. Eu tenho que preparar esse aluno para qualquer que seja a experiência dele. E como é que a gente faz isso? Tá? Falei que a gente não faz estágio. O estágio é só no último ano. Não faz estágio. Agora, isso não quer dizer que ele está isolado da vida depois. Pelo contrário. Por exemplo, tem um laboratório de macro. Ao invés dele estar, desde o começo, fazendo o estágio, porque o estágio é o aprendizado na prática de forma desorganizada. É uma loteria. Eu fui para a empresa tal, fazer estágio, pô, tinha um cara ótimo, me ensinou a beça, aprendi muito. E fiquei, na minha época, era tirando xerox, né? Ou indo para o fórum. Pô, sei lá o que vai dar lá. Nós somos uma escola. A gente tem que preparar o aluno para essa vida de forma organizada. Isso tem alunos que começam a se interessar pela macro, por exemplo. A gente tem parte da formação das atividades complementares, são laboratórios que simulam que é um departamento de pesquisa em macroeconomia no mundo real. E os alunos vão aprender a fazer de fato e rodar toda a experiência. Baixa a base de dados, roda o modelo, interpreta. Tem aluno mais velho que é mentor do aluno mais novo, tem um professor que orienta. Vem férias, estágio de férias. Vai para uma empresa parceira que avalia como é que está, quais são as deficiências, tapa os gaps. Os alunos saem incrivelmente mais preparados. Quer dizer, o nosso aluno ou aluna chega no mercado de trabalho, qualquer que seja a área, em geral, jogando a bola. Não tem surpresa para ele. Não, eu aprendi esses cálculos aqui. Não, resolve aquele problema ali. Peraí, não sei. Não, ele já viu aquilo. Já sabe aquilo. Já fez aquilo. Né? Quer dizer, ele já chega preparado, ele chega jogando. Ele chega jogando. Quer dizer, se falar de números ajuda, mas entre 98% e 99% dos nossos alunos estão empregados no ano seguinte. Tá? E 1% está pensando na vida, fazendo pós, fazendo curso. Quer dizer, mas, de novo, o que interessa, e eu procuro acompanhar isso, a gente acompanha isso, a direção da escola acompanha, o conselho acompanha. Né? Quer dizer, acompanhar a vida do aluno depois. Como é que esse aluno está 5 anos depois? Como é que foi a evolução dele, qualquer que seja a carreira que ele escolheu depois? É nossa missão acompanhar isso. Né? E não estamos lá ainda, mas eu espero que cheguemos. Quer dizer, que daqui a alguns anos nós sejamos avaliados pelo desempenho dos alunos na vida, qualquer que tenha sido a escolha. Olha, virou um consultor fantástico, fez uma política pública revolucionária, virou um acadêmico de primeira, virou um executivo fenomenal, inovou, inventou um produto novo. Né? Mas esse tem que ser o parâmetro de avaliação se nós estamos trabalhando direito. Por favor. Tá ligado, tá ligado. Agora desligou. Eu também faço isso com frequência. Eu sou Hélio Jânio Teixeira. Tá, o meu. Não estava funcionando. Tá lá, pega o meu aqui, ó. Eu já percebi que os aparelhos eletrônicos, digitais, eles percebem a idade de quem está usando. Celular, computador, eu pego, às vezes o negócio não funciona. Então eu estou acostumado. Bom, primeiro um reconhecimento. Eu tenho um filho nesse momento fazendo cursinho INSPER, ele adora, considera o melhor cursinho para Ampec. Ele se formou aqui na FE em economia. Meus parabéns. Eu sou professor de administração aqui da FEA, tenho uma vida dedicada à administração geral. Né? Então, sempre o ensino tem um lado disciplinar e tem um lado de competências. E o segredo está como combinar. Na questão de competências, no que você falou, na linha socioemocional, uma lacuna que eu vejo em geral é o desenvolvimento do autoconhecimento. Aliás, há uma febre nos Estados Unidos da psicologia positiva, que, na minha opinião, era superficial. Então, a pergunta é como vocês encaram, como procuram desenvolver com mais seriedade do que é feito, né, no geral, o autoconhecimento, que é fundamental para a pessoa se adaptar à vida, se adaptar aos colegas, se perceber os outros e ter uma condição de progresso. Há muitos testes, etc., que não chegam lá.
Não é? E há uma grande economia, a psicologia positiva ferve nos Estados Unidos. Marcos, eu só queria, antes de você responder, para a gente otimizar o tempo, tem... É outra coisa? Você quer que eu pule, é isso? Então eu vou fazer uma que chegou de internauta aqui. A pergunta vem lá de Brasília, de uma analista da Confederação Nacional da Indústria, que ela coloca a questão que muita gente está discutindo a necessidade das escolas de engenharia se adaptarem ou se readaptarem às mudanças de tecnologia, de processos, as mudanças que a sociedade, a vida está ensinando. E ela pergunta o seguinte: quais são os desafios para você criar cursos organizados desse tipo que você fala no Brasil? Como expandir? Porque, em outras palavras, você fala de uma escola que está vocês estão criando vícios, certo? Quando você pega uma USP aqui, isso aqui, nós estamos brigando contra os vícios, certo? É um pouco diferente. Ou seja, todos falam, segundo ela, que o nosso sistema de ensino é engessado, ensino geral, certo? Como é que isso muda? Então, essa é uma pergunta que vem lá de Brasília e tem a pergunta do professor Hélio. Gostaria que você conversasse das duas. Depois eu passo para a aula de matemática ali. Entende? Tá bom. Não, olha, nada melhor do que a interação, o trabalho em conjunto para isso, saber lidar com a diversidade. Então, toda a ideia de você mesclar os grupos, muito trabalho coletivo, conseguir, com muito feedback, parte fundamental do processo de ensino é dar o feedback para os alunos, dar o retorno. Isso é parte importante para o processo de aprendizado dos alunos. Mas, de novo, é processo. Não tem regra de bolo, né, para isso que não passe por todo o processo de aprendizado que os alunos são envolvidos. À medida em que eles começam desde o começo, tem o trabalho em conjunto, que as equipes vão trocando, tem a avaliação permanente, tem a supervisão, tem o feedback, ele lida com fulano que pensa diferente dele, como é que eles chegam a um acordo, como é que medir. Isso faz também o processo de aprendizado sobre as nossas próprias limitações. E, aliás, parte fundamental da formação é entender o seguinte: funciona muito melhor quando é time. Né? Contrata pessoas que pensam diferente de você. Na escola, nós temos isso. O meu comitê executivo são pessoas muito diferentes. Né? É exatamente nessa complementaridade de funções e de habilidades que nós temos crescido. Né? Não é todo mundo parecido. Às vezes, eu ando na Faria Lima ali perto e eu vejo o pessoal sair dos bancos, né, das financeiras, e é engraçado, sai do banco A, todo mundo camisa preta, calça branca. Sai do banco B, todo mundo camisa azul escuro, calça caque, camisa azul. É tudo uniforme. Eu falei assim, quem é que está pensando diferente ali mesmo, hein? Quem é que levanta assim, gente, eu estou discordando de vocês, eu acho que esse caminho está errado. Quem é que faz isso ali mesmo? Me dá um pouco de preocupação isso. Né? Sobre escola, olha, aí, deixa eu ir um pouco na contramão. Eu não acho que seja saudável imaginar que tem uma fórmula de sucesso que todo mundo deve copiar. Eu não acho isso. Eu acho que como na vida, como na vida pessoal, é como casamento. Não é que tem, né? Bom, no meu caso eu até acho que tem, tá? Ainda mais está sendo transmitido, até acho que tem a mulher perfeita. Eu tenho vários méritos, a coragem não é um deles, né? Mas não é isso, quer dizer, é o par, é o encontro. As escolas têm que ter a sua identidade. Os alunos são diferentes. Tem escolas de economia que eu admiro a beça no Brasil, para graduação e para pós. E tem aluno que bate lá e fala, não, fulano, você tem esse perfil, você tem... Vai para lá. Você quer essa área? Não é aqui, é lá. Não tem que ser o mesmo modelo. Nenhuma escola vai conseguir dar conta de todos os perfis. Né? A USP tem imensos méritos. Né? Tem coisas fantásticas aqui na Poli. São Carlos. Né? Eu acho que claro que nós temos que aprender com a experiência dos outros. E, eventualmente, para o norte que a gente escolheu, né, tem algo que eu vou aprender aqui que eu posso fazer melhor. Mas não né, caminho único. Né? Vamos combinar? Chega de pensamento único. Né?
De novo, é o que eu falei no começo, aquele conflito saudável entre, né, um universo colegiado e a hierarquia do mérito. É claro que a gente aprende, é claro que tem uma verdade objetiva, é claro que eu vou aprender com evidência. É claro que tem coisas que estão erradas, ou no jargão dos economistas. Isso aqui é um Pareto inferior, caramba. Você pode se mover na decisão de Pareto. Agora, a fronteira de Pareto tem várias escolhas possíveis, né? E é saudável isso. E nós, o que nós temos como filosofia da escola é que nós somos absolutamente inclusivos. A gente faz parceria, se quiser construir parceria com a gente nesse mundo da missão pública, a gente fazemos com várias escolas, inclusive com a USP. E que bom, se a gente puder colaborar com vocês. A gente fez uma parceria que a gente recebe vários alunos da USP para estudar na escola, eles fazem curso, acho fantástico isso, que coisa boa, né? E você anda na escola hoje, não é bem como aqui na USP, né? Cada um diferente, tem os barbados, a geração nova se barba, tem gente que é tatuado, não é, tem o cara que quer mercado financeiro, tem outro que é isso, os perfis diferentes, fantástico. Por favor. Obrigado, Marcos. Bom, eu sou Clodoaldo, diretor da matemática aqui da USP. Eu gostei muito da apresentação e dessa experiência do INSPER. E uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de vocês terem os alunos bolsistas, quer dizer, os que pagam convivendo juntos, quer dizer, acho que é uma experiência muito interessante. E eu acho que essa experiência poderia também ser feita nas escolas públicas. Quer dizer, eu sou, já faz um tempo, favorável à cobrança de mensalidade de quem pode pagar na USP e em todas as escolas públicas do Brasil. E na verdade, não é para financiar a universidade. Quando eu digo isso, até alguns colegas querem me matar, porque eu acho que até o que fosse arrecadado poderia ser revertido para o ensino fundamental, público. Quer dizer, então, não é questão de financiamento, é uma questão de justiça social. Será mais saudável esse modelo do que o modelo atual, para quem pode pagar, obviamente. Mas aí vem a pergunta, porque isso é um manifesto, certo? Eu conversei isso com colegas, inclusive um professor notável aqui de economia, que me disse que, apesar, na teoria, platonicamente, meu raciocínio ser bonito, não funcionaria no Brasil, no momento. Porque seria difícil implementar e apresentou até, disse que há experiências nos Estados Unidos com esse tipo de coisa, que une, inclusive, falou, quer dizer, que não deram muito certo, voltaram atrás, etc. Eu não conheço, eu realmente não estudei o assunto. Falei com um colega do Rio também, que é um sociólogo que acha que opinião contrária. Quer dizer, na prática isso funcionaria. Até mais fácil você ver quem ganha mais do que quem ganha menos do que a questão racial. Certo? Discriminar racialmente os brasileiros é mais fácil discriminar entre rico e pobre do que entre as diversas raças. E agora eu quero a sua opinião. Você acha que, do ponto de vista agora não filosófico, mas prático, isso seria execuível no Brasil a curto prazo? Claro que sim. Claro que sim. Tem uma dificuldade com isso, né? Eu, no começo do governo, o Glauco vai lembrar, eu me envolvi em uma polêmica grande. A gente fez um documento da Fazenda, logo no comecinho do governo. A história está contada num artigo que eu fiz para a Piauí, no último número, né? Em que Muito bem contado. Muito bem contado, tá bom. Eu aprendi muito ali. Cara, editor de verdade, porra, foi bacana escrever. Isso era 2003, só para lembrar. Só para lembrar 2003. Audiência. Vários de vocês aí não estavam nem nascidos. Em que a gente, nesse documento inicial da Fazenda, na época, a gente defendia políticas focalizadas, né? Isso é, unificar os programas de transferência de renda e focalizar nos mais pobres. Não tem nenhuma grande dificuldade nisso. Acabou virando Bolsa Família depois, né? E a gente sabe, pela evidência da esquerda, foi a coisa mais incrível. Quem foi contra a ideia da focalização foi a esquerda, né? Saí apanhando. Um dia eu abro o jornal num domingo, né? Um dia inesquecível, eu abro o jornal no domingo, tem lá 4 ministros de Estado falando mal de mim, né? Eu era secretário ali, né? E depois veio uma batelada de intelectuais de várias casas criticando a proposta de focalização dos programas de renda dos mais pobres. Então, não tem a menor condição de discordar de você, né? A gente sabe também que a maior eficácia da política pública na redução da desigualdade
da equalização das oportunidades é via gasto. É muito mais eficaz que via arrecadação. Dá para melhorar a arrecadação, dá, mas o que faz diferença fundamental é o gasto, inclusive. Em temas fundamentais como saúde, garantir que a família tenha condições de vida básicas. Confesso que jamais, aí eu vou tirar o chapéu de economista e falar que não falo de política, mas então, né, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu nunca entendi uma política de universidade pública e gratuita. Nunca entendi. Quer dizer, o acesso à universidade deveria ser garantido a todos. Isso não se confunde com uma universidade pública e gratuita. Porque ela pode ter o efeito inverso. O bom aluno da escola de elite paulistana entra na USP e o aluno de renda baixa da escola pública, que no Brasil é tão maltratada, vai para a escola privada. Parte da política pública fundamental, a meu ver, é garantir a igualdade de oportunidades. Isso deveríamos fazer o oposto. A gente deveria ter políticas compensatórias para que o aluno que veio de uma escola de pior qualidade, de uma família menos estruturada ou com menos recursos, pudesse compensar o que a vida não lhe proporcionou e não privilegiar quem da vida nasceu com privilégio. Então, eu confesso que, como você, eu acho que deveria ser o inverso. Né? Quer dizer, e nós deveríamos, inclusive, ter políticas que conseguissem avaliar o aluno para além apenas da sua educação formal, mas para o seu potencial, para poder proporcionar para ele o melhor ensino que lhe seja adequado para a vida. Eventualmente, eu fiz um ótimo colégio no ensino médio, eu sou bom de vestibular, mas o outro, que teve uma formação muito mais deficiente, limitada, incompleta, tem um potencial melhor para aquela área. Quem que a política pública deveria privilegiar? O que teve o benefício do berço, ou que tem um potencial para contribuir mais? Então, eu concordo com você, não vejo nenhuma dificuldade nesse tipo de coisa. É a prática das universidades americanas, né? Mesmo as privadas, né? São muito generosas com bolsas, e é o que eu espero que não tenha problema, porque é isso que eu faço na minha escola. Antes de passar, eu queria só lembrar, nós estamos caminhando para o final, que o Marcos, imagino, tem outras coisas para fazer. Só queria lembrar, se ainda dá tempo de mandar as perguntas, pelo menos a gente reenvia a ele, se for o caso, se ele não puder responder, iea@responde.us.br. Tem uma perguntinha, vou passar para um colega lá no fundo, mas antes disso tem uma pergunta de uma aluna aqui da USP, Clarice, perguntando o seguinte: a USP acabou de aprovar uma política de cotas absolutamente inédita na história da USP. Pergunta é, o INSPER tem política de cotas? Esse tema de cotas acho um tema muito importante, como o tema da diversidade. Tem que ser discutido. E tem opiniões diversas sobre isso. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, por incrível que pareça, não tem cotas, né? Ainda que tenha uma política de diversidade muito grande. Nós elegemos esse tema como um tema prioritário para a escola discutir. Nós estamos discutindo isso duramente na escola. Nós temos uma comissão externa de avaliação, esse tema foi tratado. Temos professores dedicados ao tema, temos debates. Né? Eu sei o seguinte, deixa eu dizer o desafio que eu dei para a minha equipe quando a gente estava selecionando as bolsas esse ano. Eu falei, olha, vamos combinar daqui uns 3 anos, eu quero selecionar, no fim da seleção das bolsas, né, para ver quem tem mais potencial, para não ficar só restrito. Né?
Eu quero, nessa discussão, quando eu tiver essa discussão no final, eu não quero saber nome, eu não quero saber sexo, eu não quero ter foto, eu não quero ter nada. Não quero ter nada. Então a gente vai fazer a discussão aqui no escuro. Mas eu quero que quando a gente vire depois da decisão, a gente tenha uma escola que reflita o Brasil. Tenha bolsistas que reflita o Brasil. Eu quero que a gente consiga ter tido inteligência, processos e procedimentos, primeiro, para que os candidatos, e muitos hoje acham que não têm condições, venham, se inscrevam. Que a gente consiga medir adequadamente. E que a gente consiga ter a escola diversa que a gente deve ter. Então, acho que tem um trabalho grande a fazer. Porque, Glauco, ainda tem muitos alunos nem fazem o vestibular. É uma coisa, assim, às vezes não tem nem... Quer dizer, nós temos... E aí eu acho que não é, desculpa, não é um argumento fácil, do tipo, olha, do que se inscreveram, foi assim. Não, nós temos uma missão. E é nosso papel como educadores, de ir nas escolas públicas e dizer para esses garotos, vocês podem, vem fazer. Porque muitas vezes eles ficam intimidados de chegar. Eu vou chegar ali na Vila Olímpia. Então, nós temos, quer dizer, não dá mais para nós sermos complacentes com um discurso fácil de que fazemos tudo o que é possível. Olha, no vestibular... E eu não sei se cota é solução, mas eu acho que gera um ótimo debate. Tá? Porque eu acho que todos nós... o Brasil não anda fácil, né? Mas a gente podia ter um pouquinho mais de constrangimento com o país que a gente tem, né? E não digo só de Brasília, porque todo mundo fala mal de Brasília, fica fácil, né? Fala mal da política, fala da política para cá, para lá. Vamos combinar que a gente não tem nada melhor. Né? Nada melhor. A gente vê, deixa eu falar um pouco então de economia, rapidinho para fechar aqui, mas a gente vê aí no debate crise fiscal para cá, para lá, e ninguém abre mão dos seus benefícios. Né? Não quero acabar com o crédito subsidiado do BNDES. Pô, aumentou o imposto, não quero pagar mais imposto. Não vai tirar minha exoneração. Por que eu vou ter que pagar imposto como o resto do país? Não quero pagar, não quero contribuir para a Previdência. Não quero. Eu recebo pessoas que falam isso para mim. Não, Marcos, ajuda a gente, porque a gente precisa, nós somos importantes. Então, a gente não pode ser cobrado da Previdência. Eu falei, como não? Você não vai se aposentar, cara? Não vai contribuir para a Previdência? Né? Então, é uma sociedade muito torta, em que o autointeresse, né? O meu caso é diferente, comigo não. Né? E, em particular, né? Para além de tudo isso, que acho que é um constrangimento, acho que a gente vê as lideranças empresariais aí organizadas, defendendo o que defendem, né? Defenderam a intervenção no setor elétrico, não querem pagar imposto, não querem que a desoneração acabe, não querem o fim da TJLP. Né? Então, é essa tranquilidade com que defendem o próprio interesse e uma sociedade, ao mesmo tempo, incrivelmente pouco generosa e pouco preocupada em superar. Não acho que a saída é fácil. A gente sempre gosta da saída fácil, em geral dá errado. Não, põe cota, vem para cá, faz lá, acabou. Não é assim. Se resolver de verdade o problema, o tema é outro. Né? A gente gosta da saída fácil e limpa a consciência. Né? Assina o cheque e apaga a consciência. Não é assim que vai resolver o problema. Né? Mas que certamente nós fomos, como sociedade, além desse autointeresse inacreditável que a crise está revelando, pouco generosos em tentar, de fato, ter uma sociedade mais inclusiva, em que a gente consiga superar um pouco as origens, as causas dessa desigualdade de oportunidades impressionante que o Brasil tem. Eu acho que nós fomos, e acho que a gente vai fazer uma meia-culpa e começar a trabalhar de verdade. Obrigado, Marcos. Eu tenho uma perguntinha, eu gostaria que fosse feita rapidamente, porque ele está pressionado pelo relógio. Pode ser? Você se apresenta, por favor. Posso ser bem rápido mesmo. Meu nome é Daniel, eu sou advogado e mestrando aqui da USP. Eu gostei muito da sua perspectiva e eu queria ouvir sobre um ponto dessa velha discussão universidade-empresa, principalmente como que o INSPER consegue fazer diferente e vendo a sua perspectiva da universidade pública, assim,
se o problema é tão ideológico, ou desconfiança, ou burocrático, e como que vocês conseguem ter um discurso mais aprimorado nesse sentido, assim, né? Como que isso tudo se dá lá? Vamos fazer as duas, por favor? Meu nome é Samuel, eu sou doutorando aqui da Contabilidade e também coordeno o curso de Ciências Contábeis na Faculdade FIPECAF, EAD. A minha pergunta é relacionada à evasão, se vocês no INSPER têm alguma política de tentar reter os alunos, né, ou seja, evitar a evasão passíveis de serem evitadas, principalmente desses alunos que são bolsistas, né, que talvez tenham uma origem socioeconômica, cultural bem diferenciada e que pode ter algum problema ou de acompanhamento das disciplinas que têm um alto nível no INSPER, ou então de interagir com os outros alunos que vêm de uma origem bem diferenciada também. Bom, vamos lá. Eu não sei. A gente fala de Platão, né? O Glauco falou de Platão. Tinha citado antes Santo Agostinho, né? A Universidade Brasileira caiu nesse mundo meio cidade dos homens, cidade de Deus, né? E está no mosteiro, né? Tem uma visão da Universidade do Brasil que ela é descolada, né? Que foi um pouco a tradição científica, inclusive, do próprio Estados Unidos do pós-Segunda Guerra, né? Que era o incentivo à pesquisa de base, a pesquisa livre. Sabe-se lá o que vai dar? Né? Vai que, né? Vai solto. E acho que isso, no próprio Estados Unidos, isso levou uma reflexão muito grande sobre a ciência. Isso é um dilema. Tá? Você quer a liberdade da pesquisa pura que vai pensar os problemas. Isso é importante. E tem imensos exemplos de coisas muito bem-sucedidas aí. Né? Impressionante, surpreendente. E que anos depois se revela relevante. Mas tem lá o Pasteur, né? Tem o Pasteur, que é um pouco, né, um tema que ficou badalado aí no debate sobre o destino da pesquisa científica, a orientação, que é a grande teoria, a grande revolução científica a partir do problema concreto. Isso levou a uma reformulação na orientação do incentivo à pesquisa nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, que é onde talvez a pesquisa seja mais de fronteira. Ideologia à parte, vamos combinar. Se você quer saber onde tem molécula nova, vamos para lá. Para a ciência abstrata ainda tem mais fora da Europa, mas para a ciência aplicada é lá. E acho que hoje tem um balanceamento diferente na produção. O que quer dizer que essa vedação à relação entre empresa e universidade mudou muito. Muito. Não é a universidade no alto da montanha em que você tem que subir de cordas como aqueles mosteiros na Croácia ou na Grécia. Não é mais isso. É uma universidade que está entranhada no mundo fora. É claro que você pode ter a pesquisa pura, mas não há mais essa vedação. Então você pega talvez o caso hoje da universidade mais bem-sucedida atualmente, que é Stanford, né? É impressionante. Né? Não digo mais bem-sucedida, mas talvez seja o maior exemplo dessa capacidade de uma interação com o mundo que muda o mundo. Né? Vamos lá, vamos combinar. Então, acho que essa visão de uma contaminação da pesquisa pura, que tem um caminho, que vai revolucionar a universidade, porque está livre de todos os interesses cotidianos, e vamos evitar que a universidade fique subordinada ao interesse material e acabe subsidiando o P&D das empresas, essa visão meio simplista e maniqueísta, né, desse nosso marxismo aí meio rés do chão, hoje eu acho que não cabe mais. Quer dizer, a gente tem mecanismos para garantir a independência do pensamento. É sempre um tema difícil, é um tema complicado, tem que garantir muita transparência para garantir a independência, tem que ter comitês e governança organizada, mas a parceria da universidade com as empresas é fundamental. E nós aprendemos muito com elas. Nós temos muitas parcerias e muitos critérios de governança. Tá? Temos várias discussões de comitês de éticas, das regras, o que fazemos, o que não fazemos. Obviamente, por exemplo, qualquer atividade lucrativa, por menor que seja, de um aluno, tem que ser fora da escola. Não pode ser na escola. Tá? Então, a gente tem muito cuidado com isso. Os nossos eventos são todos públicos. Então, tudo que um professor faz é domínio público. Não tem patente. Tá?
Então, assim, tem muito cuidado e debate, deliberação, para ver como é que a gente mantém esse equilíbrio. Mas a nossa escola está no mundo. Pegando o seu ponto. Olha, eu também achava, tomei um susto. Não é nada bem assim. Os alunos bolsistas chegam muito bem, se integram, vão bem. Sim, olha a evasão. Eu falei, eu quero formar todo mundo. Agora, olhar a evasão não é tornar o curso fácil para ninguém reprovado. É melhorar o processo de aprendizado para que todos aprendam. Todo mundo que passou no vestibular tem condições de aprender. É nosso papel ensiná-los. Então, claro que a gente acompanha esses indicadores de evasão, de perda, e se eles estão alta, falha nossa que não soubemos ensiná-los direito. Quer dizer, é nossa missão ensinar os alunos, né, desenvolver as competências. E isso a gente acompanha com muito cuidado, né, é parte da gestão do ensino na graduação, na pós. Se tem um problema num curso aqui, ou selecionamos errados, ou comunicamos errado quem nós somos, ou o processo de sala de aula não funcionou direito, né? Podemos fazer melhor. A coisa mais fácil é dizer que a culpa é do outro, né? Em geral, a culpa é nossa. Queria... Tem mais um ainda? Você tem tempo? Obrigado. Roberto Hirata, do Instituto de Matemática e Estatística. Talvez você tenha respondido parcialmente a pergunta, mas quão escalável é esse modelo do INSPER? Assim, quantos alunos de engenharia, por exemplo, vocês vão querer? Né? E a segunda pergunta, rapidamente, como é que você continua incentivando? Porque no começo todo mundo está muito entusiasmado, mas depois as coisas vão envelhecendo. Como é que você prevê de continuar entusiasmando as pessoas, os professores, a sua equipe, para continuar fazendo um bom trabalho? Olha, ótimas perguntas. Escalável, eu acho que o INSPER em si não muito. A gente está construindo um novo prédio do lado, temos ideia de dar uns programas, mas a gente não acredita, por exemplo, em ter vários campos. Não. Tem uma economia de escala, está todo mundo junto. Acho que outras escolas parecidas podem surgir e a gente vai apoiar, vai ajudar. Quem quiser saber como é que a gente faz, a gente vai lá, ajuda. Quem quiser visitar a gente mostra. O nosso laboratório é aberto, tem um Fab Lab lá que é aberto uns dias por semana para quem quiser de fora, que a gente ajuda a desenvolver projetos. As escolas que quiserem parceria com a gente vão fazer, vão ajudar, vão explicar o que a gente faz. E vão aprender também, que eu aprendo muito fora da escola. Eu acho que o que deveria ser escalável é o ensino voltado para o aluno. Em que o foco do ensino é o aluno aprender. Né? Eu acho que no Brasil, em geral, a política pública ela acabou muito voltada para as atividades de meio, para quem conduz. Tem que valorizar o professor, tem que valorizar o médico, tem que o servidor, o fulano. A gente tem que valorizar a sociedade. O foco do ensino, o objetivo de aprender, é do aluno, é do paciente. E aí sim, tratar nós, que somos educadores, nós somos meios para isso. Nós estamos aqui para servir. Parece que o Brasil ficou de ponta cabeça e a sociedade tem que servir ao Estado. Não, o Estado tem que servir à sociedade. O ensino tem que servir ao aluno. Isso eu acho que é escalável. Essa visão invertida, se o aluno não aprendeu, a culpa é nossa. Se o aluno não se desenvolveu, a culpa é nossa. Nós estamos aqui prestando serviço e prestando contas. Essa visão de mundo é diferente. A segunda pergunta... O entusiasmo. A minha primeira resposta é dizer não sei. A segunda é, dado que você não sabe, traz gente melhor do que você. Eu procuro fazer. Eu hoje estou conseguindo ter um time melhor do que eu. Tem várias pessoas muito melhores do que eu em várias coisas, na escola comigo, no comitê executivo. Se torne descartável. Né? Torço para que uns anos as pessoas falem assim, Marcos, passa o seu tempo.
Você fez isso, você fez um bom trabalho. Eu queria agradecer a presença e a apresentação e a disponibilidade para as respostas que o professor Marcos Lisboa nos deu. Acho que a questão central do foco no aluno é uma questão chave. É uma frase super simples, mas que é uma tremenda lição para a Universidade de São Paulo. O meu doutorando lá, o meu orientando, que pergunta para você sobre o mercado de trabalho, está convidado para vir na reunião que nós vamos trazer o reitor para você perguntar aqui para a USP o que a USP pensa sobre o mercado de trabalho. Seria uma pergunta interessante. Estou vendo aqui na audiência, tem aluno do INSPER aqui presente, viu, Marcos? Aliás, que não falou nada, mas pode falar, eu garanto a anonimidade, se você fica anônimo, para evitar qualquer represália, é só uma brincadeira, certo? E eu queria só lembrar, antes de terminar, eu acabei de ver no meu feed aqui, morreu mais um no ataque lá em Barcelona. Não tem nada a ver com a nossa conversa. São 14 agora que morreram no ataque em Barcelona. Mas o que me chamou a atenção, por isso que eu estou só lembrando, além de expressar a nossa solidariedade do Observatório, do IEA, que é muito pouco, eu sei, mas é o que nós podemos fazer por enquanto. O principal suspeito tem 16 anos, entre 16 e 17 anos. É o que estava dirigindo. Esse é o principal suspeito, não foi. Mas é impressionante porque o tema é inovação e educação no século XXI, ele atinge, nós estamos discutindo o mercado de trabalho, estamos discutindo formação, qualificação, competência, o modo de aprender. E quando você vê uma coisa dessas, alguém de 16, 17 anos dirigindo uma van nas Ramblas de Barcelona e atropelando mais de 120, 130 pessoas, matando 14 já até agora, a gente sente um pouco na carne o que significa ter uma ausência de educação de qualidade, ou valores transmitidos. Sei que tem mais coisas envolvidas com isso, tem a questão toda política, geopolítica, fundamentalismos, religiões, tem o que vocês quiserem imaginar. Mas, com certeza, se nós pudermos vislumbrar algum futuro, ele vai estar num processo educacional mais consolidado e mais presente. Entende? Então, eu vou para encerrar, queria agradecer vocês, queria agradecer aos nossos internautas, e vou perguntar só ao Marcos se ele quer falar alguma coisa a mais que deixou de lado, senão eu vou encerrar a nossa conversa. Só agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui, eu adoro o Glauco, a gente tem uma relação antiga, discordamos imensamente na época do governo, imensamente, pois era possível. Carioca, né? Não, tivemos lá. Muita coisa a gente concordou, muita coisa a gente discordou. Mas não era problema. Tivemos uma ou duas brigas mais feias. E não era problema. Não era problema. Né? Ele tem razão que o Carioca dá sempre um tempero a mais. Isso vem com origem. Até quando dá confusão e dá bobagem, dá mais, né? Está vendo? Mas Não, mas um pouco isso, quer dizer, eu fico grato pelo convite de vir à USP. Eu acho bacana, acho importante, acho saudável e acho que esse exercício da conversa de quem pensa diferente, de quem vem de origem diferente, de quem tem lugar diferente, é fundamental. Se nós da academia não conseguirmos fazer o debate e trocar com serenidade opiniões, divergências, temas polêmicos, né? Mas que isso não vire guerra civil. Se vire uma conversa, controvérsia, e que a gente não consiga construir soluções, como é que a gente sai da encrenca que a gente está mesmo? Então, vocês são mais que bem-vindos na nossa escola. Obrigado. Muito obrigado.